Eu vou dar as boas-vindas à nova temporada, é que nem série, né? Tem ali Breaking Bad e tal, tem aqui o Cuba Mais, segundo capítulo, segunda série, segundo ano, segunda temporada, né? Boa. Na verdade, a gente está reabrindo, né, a nossa comunidade, que começamos assim, uns 3 meses atrás, em setembro, né? E aí abrindo para novos membros, né, participarem, mas essa semana é para todo mundo conhecer a gente, todo mundo conhecer a proposta do Cubo Minds, que é um grupo fechado, estilo Mastermind. Né? O que é o Mastermind? O conceito do Mastermind é bem antigo, inclusive. Napoleão Hill, né, fez isso lá no início do século passado, né, tem um tempo, mas a ideia é que você tenha um grupo de pessoas que, se reunindo, possam compartilhar conhecimento, possam ter um aprendizado, né, direto com quem faz, né, com quem realmente tem resultado, e não tem problema de contar o que fez, o que precisa ser feito para que outros também possam ter. Então, esse espírito do Cubo Minds é essa, né? E a palavra que a gente mais chegou perto é de mentoria. Mentoria onde você pode, né, assim, trazer alguma questão sua, né, pertinente ao tema que a gente está discutindo, né, que hoje é agilidade, Agile Minds, né? E aí a gente pode estar aqui para tentar jogar uma luz, dar uma orientação, poder dar um help. Não só nós, mas como também a própria comunidade pode também trazer uma solução. Então, esse é o espírito do Cubo Minds, né? Então, para a gente esquentar, a gente traz sempre um convidado ilustre, que hoje é o André Vidal, que é uma grande personalidade da agilidade, um dos precursores aí. Aliás, os três aqui, né? Eu sou o único que penetra aqui nesse Até parece. negócio aqui de agilidade, mas vocês três aí são três nomes bastante consagrados aí, com uma boa experiência, uma estrada na agilidade. Então, assim, para quem está aqui conosco, sejam bem-vindos e aproveitem bastante esses três aqui, né? A gente vai começar um bate-papo. O André Vidal acabou de chegar aí lá de Portugal, do Web Summit, né? Já é o segundo ano que eles vão, e vai contar um pouquinho como é que está lá, como é que está esse mercado, né? Dentro da agilidade, as novidades que ele traz, mas, assim, principalmente a gente está aqui para acrescentar para vocês conhecimento, e a nossa mecânica, a nossa dinâmica, geralmente é assim, meia hora desse bate-papo, que é bem rico, e depois a gente abre questões para vocês, abre o microfone, abre a câmera, aí vocês podem entrar e conversar e trazer qualquer coisa que vocês queiram discutir, trazer, enfim, questões que vocês possam ter no trabalho, questões que você vão ter ainda, vai enfrentar alguma coisa, dificuldades, ou até mesmo perguntar assuntos pertinentes que estão sendo discutidos aqui. Tá? Essa é a ideia, a gente vai ter uma semana aberta, então, assim, tem a programação, são 4 temas, nós temos agilidade, temos projetos, temos negócios e temos liderança. Então, cada noite a gente vai ter 2 hosts, né, 2 minds, que a gente chama. Hoje, Eliane e Gino são os hosts de agilidade, aí depois vão ter, né, outros que a gente vai apresentar. Então, assim, amanhã temos o outro encontro, depois da manhã. Então, assim, até quinta-feira a farra continua. E isso tudo vai ser gravado e disponibilizado depois, na semana seguinte, para todo mundo que se inscreveu. Tá? Então, assim, você não pode ir um dia, você pode voltar e assistir. E na sexta-feira a gente vai ter o grande lançamento da nossa oferta especial, que dura só um dia, né? E realmente quem entrar vai ter todos os benefícios possíveis, que eu não vou falar aqui agora, porque senão ninguém vai sexta-feira vir. Então, sexta-feira de manhã, eu vou estar lançando aí, explicando tudo o que acontece, como é que funciona, e depois fica gravado. Quem quiser, né, tá trabalhando 10 da manhã, não pode assistir, aí na hora do almoço dá uma olhada, é meia horinha, e aí vocês ficam à disposição para aproveitar essa oportunidade. Tá? Depois fica a semana toda disponível em uma outra proposta, mas é um dia só que a gente vai ter essa grande, que é o Orange Friday, né? A gente está aqui na nossa versão de Black Friday, a gente chama de Orange Friday. Orange is the new black, né? Então, nossas cores. Mas chega de papo, né? Eu já gastei todo o meu papo que eu tinha para gastar aqui. Vou passar aí a bola para o Eliane e para o Gino, que são os hosts, e vou ficar aqui aproveitando esse bate-papo gostoso. Tá? Qualquer coisa, eu estou aqui de volta. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, meu irmão.
Eliane, você primeiro. Galera, uma satisfação estar aqui de novo, né? Alguns de vocês, figurinha já conhecida da gente, todas as sessões participando, isso é muito bacana. Está aberta a segunda temporada, essa é a primeira noite das mentorias dessa semana, e é uma satisfação ter vocês aqui conosco, uma satisfação compartilhar com vocês, e principalmente dar as boas-vindas aí para o André, que aceitou o convite para conversar com a gente sobre um evento gigante, né? De 70 mil participantes, quase 80 mil participantes. Gino, é contigo. Andrezão, primeiro, mega obrigado por estar aqui. Eu sei como está corrida a tua agenda. E obrigado, Roberto, de novo, pela oportunidade de estar aqui pela Project Lab, uma empresa tão querida e de tantos anos aí de mercado. Obrigado por deixar a gente representar a empresa aqui nesse momento. Obrigado, Eliane, por proporcionar tudo acontecer. Vocês veem a coisa acontecendo agora, mas tem muita organização por trás até chegar nesse momento. Tem muita troca de WhatsApp até o negócio acontecer. E foi legal, assim, a gente está falando sobre isso hoje, porque hoje, particularmente, aconteceu uma coisa muito bacana de conversar, embora tenha sido uma experiência muito ruim para mim. E eu trouxe ela aqui para compartilhar com vocês, porque ela vai dar origem à nossa primeira abordagem que a gente vai ter hoje em relação ao Web Summit. Hoje eu acordo com a minha esposa, levantou bem antes de mim, eu estranhei a hora que ela levantou e tal. Aí eu acordei, depois ela entrou no quarto e falou, olha, fomos roubados. Eu falei, como assim fomos roubados? Ela falou, pois é, uma amiga dela fez uma compra na OLX, e quando ela cadastrou na OLX, na sequência tocou o telefone dela, o telefone celular dela, era uma pessoa se identificando como da OLX, e dizendo o seguinte, olha, vai chegar uma mensagem para você aí com um código, pega esse código e me passa, porque é para poder validar seu anúncio. Esse código é um código de confirmação para você poder validar esse anúncio. Essa amiga da minha esposa passou o código e nesse momento o WhatsApp dela foi clonado. E a pessoa, não sei como, entrou em contato com a minha esposa pelo WhatsApp da menina e vendo o padrão de comunicação da menina, da amiga da minha esposa com a minha esposa, ela começou a interagir com essa pessoa, essa terceira pessoa, começou a interagir com a minha esposa como se fosse a Silvana, essa amiga da minha esposa, até usando as mesmas palavras e tal. E ontem mandou uma mensagem para minha esposa, falou, Lucimara, a gente está precisando de uma ajuda sua aqui, a minha conta bloqueou, eu preciso mandar um dinheiro para minha mãe, urgente. Você tem como fazer uma transferência para mim agora e amanhã de manhã eu te devolvo no TST? E a minha esposa, certeza que era a Silvana, foi lá e mandou R$ 1.500 para a conta dessa pessoa. E hoje a gente se deu conta de que era um golpe. E como a gente não está vendo televisão já há alguns anos aqui em casa, esse é um golpe que estava sendo anunciado em várias emissoras, mas nós não conhecíamos ele. E perdemos R$ 1.500 que estamos tentando reaver. E esse é um dos problemas da tecnologia, da segurança da informação, e que talvez a LGPD venha resolver, talvez não, mas conversando com o André, um dos primeiros pontos que ele falou que apareceu fortemente no Web Summit foi a segurança da informação. E André, esses casos estão sendo cada vez mais frequentes. Hoje, falando com a ouvidoria da Caixa, eu tive um número muito grande de denúncias, fiquei sabendo que tem um número muito grande de denúncias de fraudes utilizando equipamentos eletrônicos, graças ao problema que nós temos com segurança da informação. Boa noite, meu irmão. Obrigado por estar aqui. Seja bem-vindo. Bom, primeiro, lamento aí o acontecido, Gino. Isso aí a gente está suscetível o tempo inteiro, tá exposto a esse tipo de golpe, de fraude, né? E eu acho que essa conversa aqui vem bem a calhar, porque eu vou começar pelo início, tá? E aí, também puxando um pouco do nosso lado, que a gente fala de ágil, fala de business, e aí a gente vai engrossando o caldo aqui na conversa. Para quem não conhece, não me conhece, prazer, meu nome é André Vidal, sou um dos sócios diretores aqui da Agile Think. A gente vem trabalhando aí, já faz pelo menos quase 20 anos,
nessa parte de ágil, tudo mais, e também incorporando coisas novas que vão acontecendo e fazem sentido pelo caminho, tá? Eu vou fazer uma breve explanação de 2 anos do Web Summit e o que foram esses 2 anos para, não só para o Vidal, mas como a Agile Think e todos aqueles que foram junto com a gente, estavam envolvidos. O ano passado a gente foi para o Web Summit apresentando uma das nossas empresas na época, que era a GoThinkers, e fazendo pitch lá, conseguimos um stand lá no evento, na feira, e a gente conheceu muita gente. Como é de praxe nesse tipo de feira, você conhece o mundo inteiro, ainda mais você estando num evento dessa magnitude. E naquela situação a gente conheceu, chegou 2 caras no nosso stand, brasileiros, e perguntaram pra gente, o que é o produto de vocês, né? E a gente estava falando de uma plataforma educacional, tudo mais. Aí eu contei a história, né? Fiz o pitch para eles. Aí eu falei, agora falando do negócio de vocês, o que é o negócio de vocês? E aí eles falaram, não, a gente tem uma fábrica de software, só que a gente tem um problema. E o nosso problema é conectar as pessoas para estar fazendo a validação, trustness, né? Se é aquela pessoa mesmo. E uma vez sendo, a gente treinar essa pessoa dentro do nosso modelo de trabalho com uma ferramenta à distância. Uma vez que nós temos alguns hostels espalhados em São Paulo, Portugal e mais 2 cidades. E esse hostel a gente traz uma população que é nômade digital. Gina, apesar de você estar invisível agora, cara, a hora que eu ouvi aquilo, eu falei, não, para, volta, me explica de novo. E aí eu puxei os 2, eu falei, olha, nunca fiz negócio com ninguém tomando milkshake, vamos tomar uma cerveja. E a partir daquele momento eu entendi que o negócio que eu estava apresentando no Web Summit, ele estava morrendo ali mesmo. Porque a missão daquilo que a gente estava fazendo estava muito pequena diante daquela situação que a gente estava iniciando um trabalho naquele momento e a gente não tinha ideia. Por quê? Esse ano nós fomos apresentar a Agile Think junto com a Mobiler, como braço de software nosso. E naquele momento a gente matou a GoThinkers. Ela continua existindo como razão, mas ela não é mais uma empresa que a gente aposta toda a visão que a gente tinha anteriormente, ou seja, a gente remodelou a nossa visão do próprio business. Então, como primeira mensagem, e aí também um dos temas abordados, que é o Lean Startup, para essa conversa nossa, se você não matar o seu negócio, alguém mata por você. E se for para matar, eu mato. Não vou esperar o mercado matar o meu negócio. Eu faço isso mesmo, tá? Então esse é o primeiro ponto. E aí a gente começa a entender alguns custos de você estar exposto num local desse, com várias culturas, com várias pessoas diferentes e várias formas de enxergar o mundo diferentes. Esse ano a gente fez a apresentação da Agile Think e foi até engraçado, porque é o que eu falei, a gente acabou realizando uma cagada ensaiada. E aí vocês vão entender. Todos os descritivos das empresas estavam em inglês. O nosso material distribuído, fizemos uma distribuição de material que é o que vai estar disponível também para esse público aqui selecionado, né? A gente vai passar o link para vocês poderem baixar o e-book que a gente disponibilizou lá. Tudo em inglês, a gente preparado, só que a chamada da nossa empresa estava em português. Isso dentro do mundo, diante do mundo. Então era inglês, 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 inglês,
um disclaimer em português, inglês e por aí vai. A hora que eu olhei aquilo, minha primeira visão foi da decepção, né? Eu olhei para o meu sócio, para o Leandro, que você conhece, e falei, velho, como que você faz um negócio desse com a gente? E os dois ficaram meio, né, putz, tipo, queimamos um cartucho, viemos para cá à toa. Só que aí é aquele negócio, né? As coisas acontecem, mesmo a gente sem entender por quê, mas elas acontecem de uma maneira que gera um benefício, que a gente também não sabe como que vem, mas acontece. Quem participa desse tipo de evento vai do Brasil para lá. E aí a gente tem o nível das pessoas que vão estar participando desse evento. E quem vai participar de um evento desse é quem tem o poder do cheque, assinar o cheque. E muitas dessas pessoas, isso é um problema do brasileiro, que a gente está muito distante do restante do mundo em vários sentidos, mas a barreira linguística ela é muito pesada para nós. Inclusive para quem está ocupando cargos de destaque dentro das organizações. Bom, resumo da ópera. A gente conversou com quase umas 40 pessoas durante o evento, todos eles brasileiros, com a decisão dentro das suas organizações, e aquilo que tinha tudo para se tornar um fracasso se tornou um sucesso. Tanto que alguns, isso a gente está falando de 3 semanas para cá, quando a gente retornou, alguns desses a gente já está iniciando tratativas mais próximas para iniciar trabalhos já visando 2020. Ou seja, é um modelo startup com sorte, em que a gente mata negócios e ressurgem outros, e com isso a gente vai direcionando novos caminhos para a empresa. Sem contar que a gente fez a abertura oficial da Joyfink lá em Portugal. Então a gente esse é realmente um mega evento. Imagino quanta coisa aconteça e quanto isso traz as empresas para uma nova realidade, né, cara? Fora do país, né? Realmente não é só outro país, são muitos países num lugar só, são muitas culturas num lugar só. E, cara, com relação aos temas abordados lá, eu lembro que você me falou muito fortemente de segurança da informação. O que você viu ali de novidade? Trazendo, por exemplo, esse problema de roubo de informação, de cuidado com a informação. O que está acontecendo? Como é 5 anos atrás, como está agora e como estará para os próximos 5 anos, a tua visão? Legal, Gino. Olha só, eu não dei a volta no mundo só para falar da empresa. Eu acho que é legal esse prólogo para entender esse mundo de oportunidades onde a gente acaba se inserindo. Mas voltando também, e aí retomando o próprio raciocínio no problema que você explanou no começo da conversa, e aí também aproveitando esse prólogo que eu fiz desses 2 anos, eu vou voltar para o ano passado, 2018, tá? Quem fez a abertura do evento foi o Tim Berners-Lee, que nada mais nada menos foi o fundador do que a gente conhece como www, a internet, né? E aí você já sente o peso desse tipo de evento. E o que ele abordou o ano passado, que assim foi bastante pesado, muito mais no sentido de não ser um tema que estava sendo falado abertamente, que era justamente a gente identificar os riscos de ter a internet hoje como esse modelo de negócio, como esse modelo de liberdade digital, de ter acesso a tudo, qualquer conteúdo, e por aí vai, e a gente não ter restrições, filtros que façam... ele, no ano passado, ele até utilizou o termo Big Brother, tá? Mas fazer a validação não só dos conteúdos, mas fazer a validação e a identidade digital de cada pessoa
dentro da rede. Para quê? Para coibir crimes digitais, coibir terrorismo, coibir fraudes bancárias, coibir bullying, coibir extremos, né? E aí foi citado também extrema direita, extrema esquerda, que utiliza a rede como forma também de até angariar fundos, angariar pessoas, e foi também citado os próprios movimentos terroristas. Ou seja, a gente definir alguns padrões de utilização desses dados e, ao mesmo tempo, gerar segurança e da identidade digital das pessoas. Outro ponto abordado também, que foi muito trabalhado ano passado, foi justamente o fato da gente estar atingindo o número de 50 bilhões de usuários na rede. Bilhões. Sendo que desses 50 bilhões, praticamente 2/3 disso são máquinas. Ou seja, nós humanos respondemos por 1/3. O resto é IoT, o resto é comunicação máquina com máquina. Então, a preservação da identidade das pessoas está muito em voga nesse momento, né? E separar aquilo que é máquina daquilo que é humano. E aí a gente acaba caindo, é engraçado, mas a gente acaba caindo em ficção científica dos anos 80, né? Dos 70, dos anos 80. Quando a gente vê Arthur Clarke falando algumas coisas, em alguns papers dele de astronomia, os próprios livros deles que eram romances, né, de astronomia, e ele falava justamente dessa virtualização, dessa forma em que a gente viveria através de avatares e parecia algo tão distante, algo ficcional, e hoje a gente tem isso acontecendo. Verdade. Em contrapartida, agora falando de 2019, né? 2019, quem faz a abertura do evento é o Edward Snowden. Confesso para vocês que eu esperava que ele aparecesse ao vivo, mas acho que não daria muito certo para ele aparecer ao vivo em carne e osso no evento, até porque ele está refugiado na Rússia. E algumas coisas que eu separei, duas frases que me chamaram muito a atenção. Primeiro, não são os dados que são manipulados, mas sim as pessoas. E a segunda frase é o seguinte: se eu tiver que fazer alguma coisa para proteger uma pessoa, significa proteger todos. E aí é uma visão Snowden, né? Não é uma visão compartilhada, até porque nesse ponto ele é bastante visionário. Deixa eu pegar um gancho aí, cara. Deixa eu pegar um gancho e fazer uma pergunta nesse ponto, que eu acho que é uma hora certa. E uma pergunta provocativa, quero saber a tua opinião. Não tem verdade, não tem mentira aqui, é opinião. Cara, até que ponto isso é a mesma coisa que a gente via no passado? Porque você e eu vivemos isso também. Então a gente viu ali na época da televisão, a gente ouvia a mesma coisa. A Rede Globo manipula, não sei quem manipula. Eu tenho certeza, e já li vários textos sobre isso, que na época que Gutenberg criou a prensa, a gente teve ali a mesma coisa. Então agora a mídia vai manipular e tal. Então, até que ponto isso de fato é algo alarmante? Até que ponto isso é um problema? Ou isso é apenas uma repetição de um ciclo que a gente vem repetindo a cada grande mudança que a tecnologia impõe no mundo na comunicação? Vamos lá. E aí a gente também abre para o pessoal também poder opinar com relação a isso. Eu acho que o que a gente acaba tendo são mudanças de foco. Tá? Você citou Gutenberg, você citou a imprensa como a gente conhece, jornal impresso, e a gente está passando por uma revolução nesse sentido com relação aos meios de comunicação. Mas o que mais me chama a atenção, Gino, e aí
você como pai, eu como pai também, a gente tem filhos pequenos, acho que alguns que estão nessa sala também têm a mesma situação. O problema não é o conteúdo, mas o filtro. O como que a gente vai definir esses filtros de uma maneira em que a gente colha benefícios mais do que preocupações. E aí eu olho muito para os meus pequenos, né? Num determinado momento a gente faz esse filtro, mas vai chegar a um determinado ponto em que a gente já não tem mais como fazer esse filtro para eles. E o filtro nada mais é do que uma consequência da formação. Uma coisa é educação, a educação vem de casa. A formação a gente capta na rua, são as experiências, é o convívio em sala de aula, convívio em sociedade, em que a gente vai ter todos esses gatilhos, e a gente precisa transformar isso em filtro, de alguma maneira, para ter acesso àquilo que realmente interessa a gente. Senão a gente acaba caindo no paradigma do Davenport, que é o too much information. Tá? Deixa eu linkar com 2 pontos, porque se a gente tem vontade de ficar explorando esse ponto, por mim, cada um desses pontos que a gente elencou juntos, ficar a noite inteira falando deles, mas eu quero linkar com 2 outros e passar para a galera, já com isso no contexto. A gente está falando de segurança da informação, o assunto entrou para educação, nossa educação, o quanto isso pode manipular pessoas. E falando de manipulação de pessoas, eu vou emendar com 2 outros temas que você trouxe, que foram muito fortes ali. Eu vou tirar minha câmera aqui. Ó. Eu vou trazer 2 outros temas que foram... vocês me ouvem? Sim, Gino. Eu também depois quero aproveitar e pegar um gancho e fazer uma pergunta para o André, tá? Boa. Eu vou trazer esses 2 teminhas para linkar, a gente já passa para a Eliane emendar, então. Já que a gente falou de manipulação, pessoas, proteger pessoas, 2 temas que o André falou que foram muito fortes, foram depressão e saúde. Então, depressão, ansiedade e saúde. André, como isso tudo se conecta no Web Summit, como isso se conecta na tua cabeça, e eu já passo para a Eliane também jogar a pergunta e a gente passa para o pessoal. Ginão, uma coisa legal, né? A gente passou por um stand lá de uma das empresas que estava expondo o seu trabalho no Web Summit, uma startup, se eu não me engano, acho que ucraniana ou russa, em que ele fazia o scanner facial perfeitamente. A gente tentou até burlar, né? Brasileiro é ótimo para fazer isso, tentar burlar o sistema dos caras. Não deu certo, mas esse sistema era utilizado para a pessoa poder fazer testes de óculos sem precisar usar o óculos propriamente dito, por o óculos, né? Então, com um objetivo muito claro, né, comercial, mas a hora que você vê a tecnologia que está por detrás daquilo, assusta. Porque aí você conversando um pouco mais, ele fala de reconhecimento de íris, reconhecimento do desenho do rosto, através de algoritmo. Então, né, a conversa começa a ficar um pouco mais cabulosa nesse sentido. E o que isso daí representa dentro desse contexto de ansiedade, né? Uma outra coisa também que chamou muita atenção, o número de estandes, isso de grandes empresas, por exemplo, da Calvin Klein, de empresas de vestuário, apostando nos wearables, né? E aí a gente volta na própria ideia aí dos dispositivos inteligentes, né, do IoT, em que você tem conectado todo o seu monitoramento corporal como pessoa, e aí você também tem a monitoração também da sua cabeça, aquilo que você está fazendo, os rastros que você está deixando na rede, a identificação única do sujeito, e aí você começa a enxergar o ano passado do Big Brother, você fala, cara, isso é mais perigoso do que eu estava imaginando, né?
E aí, dentro desse contexto, a gente precisa pôr alguma coisa que é justamente preservar os valores humanos. E quando você separa valores humanos de valores de máquina, na verdade, teria que trabalhar para nós e não o contrário, a gente começa a definir até onde a máquina vai, até aonde a gente está no comando. Então, essa ideia da gente estar no controle é muito forte. Por outro lado, você sabe que existe uma massa ignorante de pessoas que serão controladas, né? E aí, como lidar com isso? Eu acho que é a grande pergunta, tá? Quando você fala na ansiedade, nós vivemos tempos estranhos, porque a gente tem tudo na mão, mas ao mesmo tempo nada nos satisfaz. Tem acesso a tudo, mas a gente não sabe o que a gente quer, de fato. E aí passa justamente pelo conceito da própria educação que a gente tem, que é uma educação baseada no modelo da Revolução Industrial. Quando a gente tem os grades, né, tem primeira série, segunda série, na verdade são os estágios da esteira da Revolução Industrial. E isso está impactando diretamente na nossa forma de entender o mundo que está à nossa volta. E a gente precisa reaprender a trabalhar nesse mundo que está mudando e já mudou, na verdade, né? Então, eu acho que o que a gente tem que pôr com relação à ansiedade é quem está no controle. Sou eu? Ou é a rede social? Ou é o grupo? Ou é o grupo do WhatsApp? Ou é aquele grupo que eu por exemplo, das plantas carnívoras que você faz parte e que você se conecta com outras pessoas? Até onde vão os boundaries, quais são os limites disso tudo, para que isso não influencie e gere a doença, né, o disease para nós, né, nos deixe doentes por conta dessa ansiedade. E quem pôs isso daí foi o próprio presidente da Microsoft, né, que a gente precisa falar das causas, porque o efeito já está aí. Então, o que causa tudo isso, eu acho que é também até um objeto para a gente levantar para o pessoal poder discutir, mas a gente tem a maior parte das coisas conectadas, nos monitorando, e aí fica a pergunta, até que ponto que eu quero tudo isso? Até que ponto isso é importante para mim? Isso que eu queria falar contigo, André. Porque a gente percebe, né, o mundo se digitalizando, toda essa transformação digital, as pessoas cada vez mais online, é meio que um caminho sem volta, isso, principalmente para as novas gerações. Ao mesmo tempo que a gente vê um movimento contrário das pessoas também querendo fugir disso, mas as organizações, elas estão numa corrida desenfreada pela transformação digital. Você falou da identidade única, né? Um dos ativadores da transformação digital é você ter o teu usuário, a tua identidade virtual única, para poder, em todo lugar que você acessar, saberem quem é você, né? Agora, assim, se a gente leva isso para dentro da organização, né? Das organizações como um todo, elas estão correndo atrás de plataformas para potencializar a transformação digital delas, automatizando processos, o RPA, elas estão criando portais para facilitar a comunicação dentro da própria organização, com a comunidade, inclusive. O que você viu de novidade no Web3? Tecnologia, algoritmos, enfim, o que você acha que pode contribuir para que as organizações consigam, ao mesmo tempo, se tornar digitais, entregar produtos que as pessoas possam ser cada vez mais digitais, fazer suas compras de suas casas, IoT, tudo que a gente tem evidenciado. E o próprio blockchain, por exemplo, foi muito comentado no Web Summit, né? O que tem de novo em relação a isso que a gente pode levar para a nossa empresa amanhã, por exemplo, e lançar um projeto para trabalhar nisso? Eliane, olha só, olhando esses 2 anos, né?
eu não vi. O ano passado me chamou muita atenção o computador quântico da IBM, que estava exposto lá. Tá? Ali como uma peça de compra, o que antes não era, mas estava disposto para quem quisesse pagar. E, na verdade, conversando naquela situação com o pessoal da própria IBM, o foco deles era governo. Eles não estavam vendendo isso para o mercado. Obviamente que tinha uma abordagem mercadológica, mas era governo. E aí, quando a gente fala em identidade digital, quem expede isso é o governo. Quem é o detentor disso é o governo. As leis de proteção de dados, elas vêm de encontro com os interesses governamentais. Eu acho que é o primeiro ponto. E aí a gente está engatinhando, e aí olhando o contexto do Brasil, a gente ainda está engatinhando uma série de ações nesse sentido. Talvez hoje a gente tenha um pouquinho mais de visibilidade, mas também a gente está distante disso tudo. Com relação àquilo que é aplicável dentro das empresas, e aí a gente vai cair mais do mesmo, tá? A gente está falando de inteligência artificial, está falando de aprendizado de máquina, machine learning, tá? Alguma ou outra startup de nicho interessante, mas assim muito experimental também, nada muito mainstream, né? A gente fala muito isso, né, Gino, lá no curso de produtos, né? Cruzar a curva do abismo, né? Passar pelo abismo. Mas, assim, machine learning e IA é a bola da vez, 2 anos consecutivos. Essa parte da segurança, utilizar robôs para garantir a identidade digital, né? E o papel do governo em determinadas causas até minoritárias, através também da monitoração da rede, por exemplo, relacionado a abuso, bullying, muito também o empoderamento feminino, e aí uma campanha na própria União Europeia. A gente foi para Portugal, mas eu acabei dando uma volta lá pela Europa, com relação à proteção da mulher, principalmente, né? Da mulher e dos vulneráveis da família, que geralmente estão diretamente com a mãe e não com o pai. Então, uma campanha muito grande nesse sentido. Eu acho que agora, esse final de semana, na França, teve uma passeata aí também com relação ao tema. Mas parafraseando também Cazuza, é um museu de grandes novidades, entendeu? A gente não está, nesse momento, enxergando aquilo que pode vir revolucionar. Eu acho que esse momento aconteceu uns 4, 5 anos atrás. Hoje, e aí aproveitando o gancho do próprio Gino, hoje a gente ainda está num momento desnorteado ainda. A gente está vivendo o paradigma da Too Much Information, e aí, o que eu faço com tudo isso? E para os próximos 5 anos, a integração disso tudo para virar algo que a gente ainda não sabe o que vai ser. Ou seja, estou falando que nem o Tim Maia, né? Quando tudo é tudo e nada é nada, mas é essa sensação que acaba dando que a gente está num período de transição, em que a gente tem um monte de coisas na mão, só que, e aí, o que eu faço com tudo isso? Para onde eu vou com tudo isso? E aí começamos a entender que tem determinadas coisas que a gente vai ter que pôr limite, porque senão a gente vai ser engolido. Eu acho que essa é a mensagem maior que a gente captou lá, tá? Principalmente esse ano. Esse ano, o evento ele aumentou com relação ao ano passado. E os problemas, se eu for falar para você, não foi tão legal quanto o ano passado, por exemplo, né? Mesmo com muito mais
coisas a serem apresentadas, e o foco maior que eu acabei observando foi justamente nessa parte de health, saúde. Então, a utilização disso tudo que a gente vem construindo nesses últimos 10, 5 anos principalmente, e o como transformar isso em bem-estar para as pessoas. E aí a gente começa a mudar a pirâmide de Maslow, Gino. A pirâmide de Maslow começa a ganhar mais andares. Porque a gente está falando de segurança digital também. Uma coisa que não estava nesse jogo até agora. Aproveitar esse gancho do André aí para jogar para o pessoal. Como eu falei para vocês, agora é o momento, o Pons colocou aí já a provocação. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão aqui com a gente. Gostaria de ouvir a opinião de vocês nesse assunto. Às vezes me parece, e a alegoria que vem aqui na minha mente, somos nós, macacos, ali descobrindo o fogo, né? Novamente a gente descobre o fogo. E acho que tecnologia, recentemente tive acesso a essa definição, foi muito interessante. Tem nada a ver com software, nada a ver com eletricidade. Tecnologia é uma forma de resolver um problema totalmente novo, de um jeito totalmente novo. E o fogo nos permitiu fazer isso, e hoje quantas coisas estão aparecendo aí para nos fazer resolver problemas novos. A gente está falando de saúde por vários motivos, né? Um deles é porque nós talvez nunca tivemos uma expectativa de vida tão grande para alguns humanos. Mas lembrando que, embora todo esse assunto pareça algo extremamente futurista, extremamente parte da realidade, e aí eu quero perguntar para vocês que estão aí nos ouvindo, até que ponto isso é uma bolha? Porque a gente está falando de uma realidade que até que ponto todos nós temos acesso. Aqui em Brasília, por exemplo, capital do país, tem um local aqui do lado de casa que não pega internet. Não é que não pega internet banda larga, não pega internet ponto. Não tem internet de banda larga e não pega 3G, não pega 3G. Se você for acessar a internet, você acessa via ED. Eu estou falando aqui, capital federal. Quanto no mundo ainda está preso, quanto do mundo ainda está preso no século XVII, século XVIII? Gostaria de ouvir vocês aí. Eu vou deixar em aberto aí para o pessoal também falar, senão só eu vou falar. Pessoal, levanta a mão que a gente já libera o microfone de vocês, a câmera, liberem suas câmeras também. Como que vocês estão vendo tudo isso também no trabalho de vocês? Fala aí, vai. Deixa eu ver quem vai falar. Amélia, Ana Paula, Antônio, Caio, Carla. E aí, pessoal? Deixa eu ouvir um pouco de vocês. O que esse assunto conversa com a realidade de vocês? O primeiro é sempre complicado, né? Depois puxa. É que a turma está pensando, né? A turma está aí matutando, né? O que vem? Então, como é que isso está afetando a realidade de vocês aí? Oi, Gino. Tá ouvindo? Parabéns, cara. Muito bom, parabéns, obrigado. Deixa eu liberar o vídeo aí também. Bom te ver, cara. Legal. Eu acho que, apesar das diferenças, né, que você mencionou, não só a nível Brasil, no mundo inteiro, mas eu acho que, e aí até entra uma política de governo e uma responsabilidade das elites, né, ou das cabeças pensantes, e não adianta você fugir disso, né? Se a gente voltar na história, era, olha, vamos barrar a tal de revolução industrial, né? E agora, transformação digital, não tem como barrar isso, né? Eu acho que a saída é você trazer quanto mais gente para dentro desse ambiente, melhor. Né? Lógico que tem pressupostos de saúde básica, de educação, e aí, infelizmente, o Brasil está algumas décadas atrasado, né? Atrasado novamente, mas usar essa tecnologia como acelerador para recuperar, entre aspas, o tempo perdido, né? Para trazer o maior número possível
para dentro dessa realidade, né? Usando as ferramentas de tecnologia para mapear, para fazer a análise de dados, etc., que a gente tem discutido algumas vezes aqui nessas sessões de mentoria, né? Mas é isso, acho que tem que puxar a galera para dentro desse turbilhão aí. Legal, a Natália coloca uma coisa bacana aqui, que é o que eu sinto, é que está se criando um abismo entre dois mundos completamente diferentes, virtual e real. Uma provocação aí, Eliane, André, galera toda. E até que ponto nós também não estamos criando vários abismos dentro da mesma geração, dentro do mesmo mundo? Porque hoje a gente tem pessoas que daqui a pouco vão... Minha mãe está com 77 anos, esses dias ela veio falar que ela quer trabalhar. Quando ela aposentou pensando que ela ia morrer em 10 anos, já passaram 15, e agora ela ainda está vendo que ela está com gás para poder trabalhar mais 20. Então, até que ponto amanhã a gente vai ter pessoas de 100 anos de idade trabalhando com pessoas de 20 anos de idade, e até que ponto a gente vai ter abismos entre nós mesmos, né? Eu sei que é meio filosófica, meio viagem, mas essa conversa toda inspira a gente a viajar mesmo. Até que ponto tem vários abismos aí no mesmo lugar, Eliane? Eu até comentei o comentário da Natália, porque eu concordo com ela. Primeiro, né? Você vê a vida real muito diferente da virtual das pessoas, né? Posta só aquilo que convém, que é bacana, que é legal. Rede social, todo mundo é lindo, rico, não tem problema, é feliz, né? Mas a vida real, ela é muito diferente. E isso está gerando tanto problema, como o André colocou, de saúde, suicídio, depressão e por aí vai. Isso está fazendo muita gente sair das redes sociais, né? Por quê? Porque quer viver a vida real e não a vida virtual, onde você fica baseando a tua felicidade na felicidade dos outros, relativando as coisas, né? Relativizando as coisas. E eu percebo um movimento claro de gente, por exemplo, aqui onde eu moro, em Santa Catarina, voltando para o interior. Plantando os alimentos. E isso é real também, né? Por quê? Porque a gente tem ainda uma geração que não está se adaptando a tudo isso. As gerações que estão nascendo já com todo esse cenário digital, isso é natural para elas. Vejo meu filho, minha filha pequena, né? Eles já são acostumados com isso e a gente vê estudos em que dizem que as pessoas daqui 10 anos, em 2030, vão viver 130 anos. Né? Imagina como é que vai ser pessoas, né? Que nem eu e você, por exemplo, vivendo 130 anos, convivendo com gerações aí bem diferentes, né? Então, é um grande desafio que, inclusive, as organizações estão preocupadas com isso. Como é que elas vão atender todos esses públicos? Os governos estão preocupados com isso, né? Tanto que a gente está passando recentemente por uma reforma de previdência, que daqui 10, 15 anos vai ter que se pensar em outra também, né? Porque olha só, acho que quando a gente fala em singularidade, aí a gente tem a Singularity, né, o University, que o Gino também é um dos representantes e ele pode falar até com mais propriedade. A gente tem coisas que eram inimagináveis que a gente vai ter acesso a isso muito brevemente. E aí é o paralelo que a gente está falando de hoje, 5 anos e mais de 5 a 10, tá? O que a Eliane perguntou, Vidal, do que você viu lá, o que dá para a gente transformar isso em business, dentro da empresa, ou pensar em novos produtos, tudo mais, eu meio que joguei um balde de água fria, eu falei, então, mais do mesmo. E por que mais do mesmo, tá? E aí também o enfoque também na parte de health. Existe, isso é uma impressão minha, existe acho que a gente está vivendo um modelo de hedonismo, né, nesses últimos tempos, e aí foi até citado as redes sociais como um exemplo disso, em que a gente quer se observar o tempo inteiro e quer sempre mostrar o melhor, e ao mesmo tempo a gente tem os algoritmos que estão pegando os próprios sinais vitais nossos e os rastros que a gente deixa, não só de informação, mas também do nosso tipo físico. Tá? Daqui 5 anos,
quando a gente pensa em nanotecnologia, nanorobôs, e isso daí é uma coisa que o Raymond Kurzweil fala muito, que ele põe para 2030, mas eu acho que isso daí vai estar até antes, 2025, a gente vai ter os nanorobôs que serão, por exemplo, você tem câncer, que é uma doença hoje que dizima muitas pessoas ao redor do mundo, mas você vai ter medicamentos mais inteligentes também, usando robôs aplicados na sua veia, que vão levar o remédio diretamente para o tecido que tá sofrendo aquele mal, né? Isso é apenas um dos exemplos, mas hoje a gente está vivendo um momento de aprendizado muito mais do ser humano e de uma maneira especializada. O lado cruel disso tudo. Quem tem grana tem acesso, quem não tem grana, cara, você vai ficar pro fim da fila e você vai ter aquilo que é vamos pôr o substrato que essa tecnologia oferece, que é você estar dentro de uma jaula sendo monitorado os seus passos e você fazer eu uso muito esse termo, né? Às vezes você está dentro da empresa e alguém pergunta, mas teve tal reunião estratégica porque eu não fui chamado. Porque ou você pensa ou você faz parte da estratégia de outro. Isso vai acontecer de uma maneira muito mais massiva, né? E a gente está falando massiva, a gente está falando de bilhões, não está falando apenas de grupos ou territórios isolados, tá? Mas um ponto que eu acho que é importante a gente pôr aqui, e a gente está falando de saúde, a gente está falando da nossa usabilidade junto com os meios digitais, aprendizado de máquina, a parte de inteligência artificial, mas o que gera, e aí olhando os valores humanos, a gente está passando pela crise de confiança. E aí a gente se agarra ao compliance, ao checklist, que é o que dá segurança. E uma vez que você não tem confiança, como que você vai falar de colaboração? Que a gente apregou muito isso dentro dos nossos treinamentos, cursos. Nunca vai existir colaboração se você não tem a confiança. E aí, mais uma vez, a gente acrescentando alguns degraus a mais aí na pirâmide de Maslow. E talvez a pirâmide de Maslow já não represente mais aquilo que era a representação do ser humano, né? A ideia daquilo que é essencial para o ser humano. A gente está entrando num modelo em que a gente tem que juntar tanto a parte física, psicológica, com a parte de aprendizado neurológico, cognitiva, e ao mesmo tempo a gente ter uma outra pirâmide para designar a nossa saúde na utilização de tudo isso ao mesmo tempo. E talvez a gente não saiba lidar ainda com esse tipo de abordagem. Por quê? Porque nós somos cartesianos por natureza. A gente pensa XY. Isso faz muito bem para o nosso cérebro. Só que agora a conversa é outra. Sim. Quero ouvi-los, as. E aí, Eliane? Por outro lado, a Renata. Renata, quer falar? Abre tua câmera aí e fala com a gente. É interessante esse ponto que você colocou. Você visita áreas de extrema pobreza, que a realidade é totalmente diferente. Então, gente, boa noite. Boa noite. A gente complementando aí o que algumas pessoas colocaram em relação à inclusão digital, né? Se falou muito em inclusão digital e a gente vê, principalmente, né, como militar, a gente visita, eu faço algumas operações, a gente visita algumas áreas de extrema pobreza. Você imagina um local onde o médico só chega por avião de carga, né, que é o Hércules, que o dentista aparece lá quando as Forças Armadas mandam, porque localidade, né, o governo local não tem, né, onde mulheres, às vezes com 30, 40 anos, nunca foram a um ginecologista. Imagina a inclusão digital nesse local, nessa localidade, né? E assim, não é tão distante, não acho que é só lá no Amazonas que acontece isso, não. Tá?
próximo às grandes cidades, às grandes metrópoles, a gente vê inclusão digital. A gente vê o cara lá da comunidade da Maré, com o celularzinho dele, né, com rede social, fazendo curso online, mas chega mais para o interior dessas cidades, né? Você vai desses estados, né? Você vai mais para o interior, você chega ao Mato Grosso, ao Centro-Oeste, né? Até alguns locais em São Paulo, né? Mais para o interior, você não tem esse tipo de acesso. Eles não fazem ideia do que é. E aí se fala de robô, né? Nanorobô para saúde, para a área de saúde. Legal, realmente, como o André falou, para quem tem dinheiro. Isso vai ser ótimo. Mas, e esse tipo, né, de local mais afastado, mais, né, em que o cara não faz ideia do que é a internet? Sem brincadeira, a gente só chega lá de avião, né, e avião cargueiro, que não chega outro. Né? Posso fazer uma interseçãozinha rápida, aproveitando aí esse gancho do isolamento? E aí eu fico pensando assim, agora essa é a realidade. Mas aí, daqui a pouco, tem projetos aí que eu já li, não vou saber o nome nem como é que está indo, mas de levar a internet para o globo todo, assim pelo satélite. Tem assim, tecnologias já sendo desenvolvidas. Então, não vai mais precisar de uma antena que não chega ao interior. Você vai estar na Terra, você vai ter internet, né? Vamos dizer. Então, isso não é uma realidade tão distante. E aí, imagina você ter lá, no meio do nada, sinal de internet 5G, sei lá. Né? Então, assim, aí a energia, tá? Não tem energia elétrica, mas aí a energia daqui a pouco vai ser barata, sol, tá? Não sei o quê, assim. Então, assim, algumas coisas chaves que estão próximas de acontecer e que vão ser banalizadas, né? Assim, como internet, como energia, né? Enfim, acontecendo esse cenário, não vai ter como se esconder da internet, não vai ter como você evitar ter energia, porque basta chegar que o nego vai querer ir, aí não sabe, aí vai ter aquele choque mas as crianças já vão começar a pegar, aprender. Eu fico imaginando isso, como é que, né? Olha, esse pessoal isolado que é pobre, quando tiver internet, não tem o que comer, mas vai ficar na internet. Mas como? Porque digo assim, extrema pobreza mesmo. Extrema pobreza, extrema. Gente que não tem água não potável. Exatamente, não é o pobre da comunidade da Rocinha, da comunidade do Complexo do Alemão, que tem o dinheiro para comprar o celular. Não é esse tipo de povo que eu estou falando. A gente até tem projeto, tá, de levar a internet através de satélite para essas localidades. Mas para essas localidades, não para acesso da população local. Eles não têm essa condição hoje. Não tem. Tá? Não tem acesso a celular, não tem acesso a nada disso. Tá? A gente tem um projeto para levar para rede de saúde, né? Inclusive quando a gente vai fazer esse tipo de operação, tem uma infraestrutura de apoio por satélite para a internet, né? Em alguns lugares, tem lugares que nem isso, que a gente fica completamente incomunicado. Mas esse tipo de acesso inicialmente vai ser para o médico, para o governo, não para a população local. Sim, concordo. Esse era um ponto que quem defendia era o Stephen Hawking, né? Aí voltando a falar de abundância versus escassez, que são as duas correntes, e é a discussão que tá rolando aqui agora, exatamente ela, num outro patamar, mas é ela mesmo. E o que o Stephen Hawking falava é que é o seguinte, que na opinião dele, o avanço tecnológico ele era um problema, porque a grande diferença social, as nossas diferenças sociais, elas seriam potencializadas pela tecnologia. Eu quero fazer uma loucura aqui e virar 180 graus a nossa conversa um pouquinho, para pegar essa foto, tira uma foto da gente agora. Pumba, a gente está falando que uma parte do mundo está falando de VR, está falando de robô, está falando de imprimir teu rim na impressora 3D, e outra parte do mundo nunca tomou água potável, não vive com cólera ainda, e eu estou falando de lugar perto. Vamos agora tirar a foto disso e vamos projetar isso nas nossas organizações. Quanto as nossas organizações estão falando de ágil, Scrum, design e não sei o que, vamos moer com persona e não sei o que, e outra parte da organização, o porão da organização, está ali ainda com
sem recursos mínimos para poder trabalhar, sem instrução para poder trabalhar. Quer dizer, o quanto essa bolha também reflete uma bolha organizacional. Será que as organizações estão no estágio de transformação digital? Ou tem uma pequena parte ali, tem um 20% do iceberg que está aparecendo, está falando desse monte de coisa legal, mas o grosso mesmo, 80%, ainda está vivendo nos mesmos indicadores, na mesma forma de trabalho, no mesmo regime do século XIX, e simplesmente a transformação digital para eles não existe. Eles querem, estão lutando, como o André fala, pirâmide de Maslow, eles estão lutando por coisas lá de baixo ainda, eles não chegaram nesse ponto de transformação digital ainda. Até que ponto faz sentido para vocês? Então, Giano, complementando, né, o que você está falando, fui no IBGTI em Brasília, né, acho que foi mês passado, e lá a gente estava falando justamente sobre isso. O governo está cada vez mais digital, né, tentando atender melhor o seu público, né, que é a população, mas ele está trabalhando nisso numa esfera federal. Quando a gente vai para aquela cidadezinha lá no interior, o governo, não estou falando aí de população, estou falando de governo, aquela prefeitura lá deixa eu ver, vamos dizer, de Cachimbo, lá no Pará, tá? Ela ainda trabalha em forma precária. Ela não tem noção nenhuma dessas novas tecnologias, ela não tem noção nenhuma de transformação digital e ela não tem condições para fazer isso. E aí não precisa ir tão longe. Vamos aqui no Rio, Itaboraí. Tá? Vamos falar de cidade do Rio de Janeiro, ok, né? Nós temos capacidade, nós temos acesso a esse tipo de metodologia, de tecnologia, mas vamos àquela cidadezinha lá de Itaboraí, que eu acho que a cidade mais pobre do Rio de Janeiro é Itaboraí. Lá eles não têm condições de fazer o mesmo trabalho que a gente, não tem condições por dinheiro, por acesso, às vezes, né, à capacitação, às vezes também por interesse, mas há um abismo muito grande entre governo federal e essas cidadezinhas do interior. Né? Então, saindo um pouquinho da empresa, mas dando a ideia aí de governo, né? Há um abismo muito grande. E aí, pegando até um gancho nisso que a Renata está falando, é um grande desafio para as organizações conseguirem atender dois públicos tão diferentes, né? O Gonzalo até falou ali sobre design de produtos. Como é que você pensa em produto com públicos tão diferentes? Quer que você colocou sobre o design, Gonzalo? Fica à vontade. Uma coisa que eu acho que é legal, né? Tudo isso que a gente está falando, na verdade, ao mesmo tempo que eu acho que dá para a gente tratar como uma ameaça, mas ao mesmo tempo vira uma oportunidade de negócio. E aí é o lado do business, no meu caso, que está falando mais alto, tá? Eu venho lendo muita coisa sobre educação, né? E tem um livro que eu estou lendo recentemente, que é Leveraged, e uma das coisas que ele toca é justamente a capacidade do ser humano de co-criar, mesmo com um baixo conhecimento técnico, um conhecimento de causa muito mais amplo. Por quê? Porque, embora você possa não ter toda aquela quantidade de filtros necessários para buscar informação, uma coisa que é nata em grande parte dos seres humanos somos irrequietos por natureza e somos resolvedores de problema por natureza. Eu já vi isso que a gente chegou ao fogo, à roda, a uma série de coisas que fazem parte da nossa evolução como espécie. E uma coisa que o próprio livro ele propõe, e aí a gente está falando uma coisa mais elevada, mas eu enxergo que isso aí também pode ser empregado em comunidades mais distantes, que são as próprias disciplinas de design, né? Que são baseadas em simplicidade, em observação dos acontecimentos de uma maneira natural e não... óbvio, se a gente tem o digital
ao nosso favor, a gente consegue a quantificação, ter uma visão matemática muito mais apurada, mas nada substitui também a vivência do que está acontecendo e as consequências disso para a própria pessoa. E ele propõe nesse livro, ao invés da gente ensinar, sei lá, conceitos mais abstratos de matemática, por que a gente não ensina design para as pessoas resolverem seus próprios problemas? Exatamente. Então, assim, como o Gino falou, né? A gente acabou dando um cavalo de pau no transatlântico, aí sem querer, entendeu? Mas antes fosse também dar um cavalo de pau no transatlântico. Mas só um ponto que eu gostaria de abordar, para deixar aberto e ficar mais na minha aqui, é justamente essa confiança, né? O ser humano, ao mesmo tempo, ele está desconfiado, ele acha que todo mundo quer levar vantagem em cima dele, que não existe o respeito que ele deveria ter. Isso acontece todos os dias, todas as horas, e aí a gente acaba se fechando, né? A gente não cria conexões. A gente vai se isolando também, que eu acho que é um fenômeno também já citado das pessoas que começaram a cultivar seu próprio alimento, estão deixando as redes sociais. Isso é um fenômeno que eu acho que também se deve à polarização que hoje está o mundo, e aí a gente não está falando só de Brasil, a gente está falando do mundo. O mundo, ou você é direita, ou você é esquerda, você não pode ser ambidestro, você não pode ser tudo uma série de rotulações, série de tentar encaixar você em determinados perfis. Isso quem faz muito bem é o algoritmo, mas o ser humano não sabe lidar com isso muito bem, né? Porque aí a gente acaba não tendo confiança. Então, a gente está falando de compliance, a gente está falando de conexão, confiança, para aí sim a gente começar a pensar em algo colaborativo. Olha o caminho que a gente percorre, e aí voltando para o paradigma das empresas. A gente chega lá falando, né, trabalhando, pondo design para as pessoas poderem trabalhar, management 3.0, coisas que aproximam as pessoas, só que existe um caminho para a gente conseguir chegar até elas, né? A gente tem que conectar essas, tem que criar vínculos de confiança, para aí sim as pessoas se desprenderem de qualquer tipo de negativismo e poder contemplar, colaborar entre si. Essa parte do trustness, eu acho que a gente está muito distante, não só nas organizações, como do ponto de vista social, como no ponto de vista de relacionamento. E aí a gente tem uma série de coisas que a gente pode citar, por exemplo, a briga dos Estados Unidos com a China, que é um exemplo de trustness, né? Falta de confiança, né? A gente está muito distante de um mundo de John Lennon, que a gente já sabia isso nos anos 80, e esse abismo se aprofundou muito de 30 anos para cá da morte do John Lennon até agora. Esse abismo só se fez em aprofundar. E as ilhas estão cada vez mais visíveis. Nós estamos numa ilha. Hoje, assim, olhando, e não a gente olhar para fora e falar lá fora é mais legal que aqui, ou eles são melhores que a gente. Não, a gente está muito distante de um modelo social que seja considerado humano. Essa é a minha visão pessoal, tá? Fique muito claro isso. E isso a gente vê refletido nas organizações, a gente vê refletido no metrô, que você tem a área exclusiva lá para gestante, pessoas de idade, e tá o cara com fone de ouvido lá, nem aí para a vida, jogando Pac-Man no celular, e as pessoas sendo aqueles que têm direito ou teriam necessidade, não são observadas. Você tem a violência como algo corriqueiro, algo comum para a gente, não é comum.
não é normal, não é uma coisa aceitável, e para a gente o absurdo acabou fazendo parte do dia a dia. Então, o absurdo virou normal em muitas situações aqui nessas grandes cidades, onde a gente vive, no Brasil principalmente. E até aproveitando o que a própria Renata falou, nós temos o nosso próprio abismo dentro do próprio país, né? E que não é só a tecnologia que aprofunda isso. Eu acho que é a relação humana que a gente está se propondo a ter uns com os outros, né? Até mesmo pessoas que são do mesmo, vamos por do mesmo grupo, né? Isso a gente vive no dia a dia. Pô, você, a partir do momento que você começa a descobrir determinadas coisas, você se afasta naturalmente, né? Porque você aumenta o seu poder de filtro. Como que a gente vai dar filtro para essas pessoas, né? Então, essa provocação de pôr design na vida das pessoas, ensinar pelo design, eu acho que seria uma forma mais rápida, né? Porque a gente está resolvendo problemas. E não fazendo o aprofundamento desse abismo de ter que, assim, ter que gerar determinadas cotas. Eu acho que todo mundo tem o mesmo direito e a mesma oportunidade, entendeu? Isso sem segmentar por grupos, sem segmentar por castas, definir castas. Esse eu acho que é o grande problema que a gente tem hoje. E isso só se aprofunda se a gente puser tudo, a tecnologia como ou tem ou não tem. Eu acho que não tem necessidade de ter a tecnologia, mas as tecnologias de conhecimento que a tecnologia está proporcionando para a gente consegue transformar isso em oportunidade para outras pessoas que não vão precisar de tecnologia, elas precisam resolver os problemas delas do dia a dia, de captar água do rio e trazer isso para dentro da oca dela, de uma maneira mais que ela não precise ir até o rio, andar 2, 3 quilômetros para trazer água para a casa dela. Eu penso dessa maneira. Eu acho que a próprio modelo educacional tem esse poder também de transformar essas realidades até da própria educação. Desculpa se eu me alonguei muito. Imagina, se ficou meio esotérico que eu acabei falando. De forma alguma, a gente está aqui acompanhando com você. Acho que a gente podia puxar a última pergunta. O que você acha, Eliane? Quem quer participar? Quem quer fazer a última participação aqui? Vamos lá. Vamos ver se tem mais algum comentário que a gente não tenha falado. A Natália estava fazendo alguns comentários ali no chat também. Eliane, só complementando uma coisa, o André falou de oca, né? Ligando a índio, mas não é índio não, tá? Você chega em alguns lugares que as casas são de palafitas, né? Extrema pobreza e não são índios, tá? Não precisa ir muito para o interior, não. Você vê isso bem mais próximo. Na década de... Não foi designando os índios, mas dando um exemplo mais visual, assim, para conectar ao exemplo. Mas sim, tem determinadas comunidades, eu também conheço. Lógico, não com a profundidade que você, porque você atua com isso diretamente, mas a gente entende que esse daí é um grande mal que a gente tem hoje em dia. Desculpa. Um cara na década de 90, chamado John Elkington, que escreveu um livro muito bacana chamado Cannibals with Forks, ou Canibais com Garfos, e ali ele criou um conceito de triple bottom line, ou os três, né? O bottom line com 3 índices, que seria o índice econômico, social e ambiental. Talvez uma das formas da gente pensar nessa discussão no futuro ou no presente, as nossas próprias empresas, é se perguntar, será que os nossos projetos eles são concebidos olhando para esses 3 tripés, né? Será que para esse tripé, será que eles são concebidos olhando para serem economicamente viáveis, socialmente justos e ambientalmente prudentes? Ou será que a escolha que a gente faz para decidir sobre um investimento ou não olha para um único ponto desse? Porque até que
ponto ou até que ponto nós estamos terceirizando a nossa responsabilidade para a tecnologia. Porque a decisão de acabar com o emprego, ou a decisão de trazer um recurso ou outro, na minha visão, né, passa muito longe de ser uma decisão tecnológica e é cada vez mais uma decisão humana. Se os nossos projetos forem concebidos para trazer retorno financeiro e não gerar débito social e não gerar débito ambiental, a contabilidade vai bater. Tudo isso que a gente está falando de falta de acesso, de miséria, nada mais é do que um débito social. Quer dizer, a nossa conta não bateu nesse ponto. A conta financeira bate, mas o resíduo social, o resíduo ambiental vai ficando, e uma hora a gente paga a nossa conta com a sociedade, outra hora a gente paga com o planeta. Da mesma forma, dentro das nossas organizações. Bora fechar? O que você acha? Bora. A gente já passou aí alguns minutos do horário, né? E foi bacana o papo. E se a gente pegar tudo que a gente falou aqui, enfim, né, levar para dentro das organizações, fica aí também para a gente o desafio de ver onde a gente está nessa transformação toda. Porque tem algumas tecnologias aí que vieram, né? A gente falou de segurança da informação, o Big Data, por exemplo. Né? Tem empresas que ganham dinheiro extraindo dados. Eu vou na esquina, compro ali na padaria um pão de tal espécie, essas empresas elas conseguem captar tudo isso, eu estou online, enfim, né? Pela movimentação que eu faço no meu cartão e por aí vai, meu usuário virtual. E aí o governo também vem se adaptando a tudo isso, para quê, né? A lei de proteção de dados é uma forma já de reação a tudo isso. Era muito simples você pegar todas as informações de alguém e ganhar dinheiro em cima disso. A gente vê gigantes mundiais, como a Nielsen, por exemplo, que acho que é do grupo do New York Times, é uma empresa bilionária que ganha dinheiro vendendo informação de consumidor para as organizações poderem vender mais, saber que produto, saber as tendências, o que vai vender, tendências de comportamento, né? Eu vejo assim, que um caminho sem volta, isso aí, é a leitura que eu faço. E quem puder correr atrás primeiro para se atualizar, para estar na jogada, é quem vai sobreviver e vai crescer. Né? E as demais, infelizmente, em algum momento vão ficar para trás. O nosso desafio aí dentro da nossa organização, entender o que a gente tem feito e como é que a gente pode acelerar essa transformação digital. O que você acha, André? Isso aí? Olha só, sim, concordo contigo, mas o ponto que eu quero, eu acho que deixar como até até breve, para a gente ter outras discussões do gênero, o que eu quero ter controle na minha vida? Eu acho que a abordagem que o Gino falou, né, dessa visão dos anos 90, do ambiental, do social, do econômico, a gente tem esses abismos, eles sempre vão existir, e cabe a nós construir as pontes que passam por esses abismos, né? Eu acho que a gente está numa época muito especial na existência, olhando como ser humano mesmo. A gente está num momento muito especial porque a gente está tendo acesso a muita coisa que a gente antes falava que não tinha, ou seja, hoje está aberto, está disponível, só que ao mesmo tempo a gente também está sentindo a necessidade de definir limites para a utilização disso tudo de uma forma que faça bem para nós mesmos, né? E não impacte nossa saúde, não diminua as nossas chances de emprego, que propiciem bem-estar e ao mesmo tempo oportunidades. Eu acho que a gente conseguir equacionar tudo isso é o grande desafio para os próximos 5 a 10 anos, né? E por fim, assim, até para finalizar mesmo essa conversa, eu queria pôr uma crítica. E não a gente achar que o de fora é melhor que o nosso, tá?
mas a gente precisa mudar o nosso modelo mental como sociedade, né? Estava até discutindo isso hoje com a pessoa que me serve aqui no bar aqui do prédio onde está a Joia Fink. A gente é criado aqui no Brasil, em muitas situações, para quando você tem os seus 18 anos, por exemplo, você quer ter um carro, então você se endivida para comprar um carro. Quando você chega aos seus 30, 35, você quer ter a sua casa, então você se endivida para ter a sua casa. Visto que Estados Unidos e alguns países da Europa, Israel, Japão, o sujeito, quando atinge os 18 anos, a maioridade, né, ele quer ter o seu primeiro milhão. E para isso, ele é impelido pela própria família, educado pela própria família, a empreender. Eu acho que a gente precisa mudar a nossa forma de trabalhar o social desde o início até o amadurecimento, a vida adulta das nossas crianças. Incentivar o empreendedorismo, incentivar a criatividade, porque só assim que a gente vai ter talvez uma mudança aí no futuro próximo, e a gente ter outras oportunidades aí, até como nação, como pessoas, e poder provar um pouco também disso tudo que a gente fala, que o Brasil é o país do futuro. Eu acho que a gente tem a oportunidade hoje de fazer o futuro com a digitalização, a gente tem a oportunidade de melhorar a qualidade de vida em muitas circunstâncias, levando uma educação, uma forma diferenciada de educar, que não é com a bunda sentada, desculpa o termo, na frente de um quadro negro, alguém falando e o outro sendo o receptor da informação. A gente tem que trazer as pessoas para o mundo prático e dar motivos para que as pessoas corram atrás dos seus objetivos. E não esperar um assistencialismo que nunca vai chegar e nunca vai atender quem precisa, né? É o que eu costumo dizer, né? Quando a gente trabalha com os Canvas, Lean Canvas, né? O problema é a fome no mundo. Ele atinge quem? Todas as pessoas. Qual que é a proposta de valor? É matar a fome de todo mundo. Agora, eu tenho os veganos, eu tenho os carnívoros, eu tenho aqueles que gostam de planta carnívora, como o Gino, e eu tenho que atender cada um com uma solução diferente. É impossível a gente conseguir dar soluções para cada uma dessas pessoas. E a gente está falando de um país desigual, um país com mazelas sociais, com mazelas políticas, econômicas, mas ao mesmo tempo com uma riqueza e uma criatividade muito grande para a resolução de problemas. Talvez se a gente educar o nosso povo de uma forma um pouquinho diferente, a gente vai colher grandes frutos, e eu acho que em médio e curto prazo. Bom, acho que com esse tom, né, Gina, a gente já fez um encerramento lindo, né? Eu não estou ouvindo. Com esse tom, acho que você já fez um encerramento lindo. Perfeito, perfeito. E aí, aproveitando esse gancho aí da educação, de como as pessoas deviam estar, né, uma maneira nova de estar tendo educação, já é o tema de amanhã. Amanhã nós vamos ter, no segmento de negócios, né, de business, nós vamos ter a Maria Cândido. Olha. Vou botar aqui, vai ter o Business Minds amanhã, o Hélio Costa e a Lindy Tiengo, assim, são os nossos hosts, e vamos trazer a Maria Cândido Torres, né? Empreendedora da educação, 10 anos lançados no Brasil, enfim. Então vamos falar bastante. Imperdível, hein? Essa revolução, hein? Imperdível. Imperdível, né? Então, a semana toda está imperdível. Então, eu queria, que já são 9h25, a gente já passou mais de meia hora, mas como estava o papo aqui tão gostoso, eu falei, não vou ter coragem de acabar às 9 horas. Essa semana é diferente, essa semana vai ser uma semana, né, Então, temos aqui 2 hosts, assim, um convidado de peso, que nem o André Vidal, com toda essa visão. Agradeço muito, né, a sua presença, André. Você é parceira, está conosco aí em programas aí de agilidade. Enfim, um grande amigo recente, já é um grande amigo, né? Então, muito obrigado pela participação. Agradeço aí também, Gino, Eliane, né,
lideraram brilhantemente a noite de hoje. E aí, se alguém aí porque hoje nós estamos com um público misturado, a gente está com pessoas novas que estão conhecendo o Cubo Minds e tem as pessoas que já estão conosco já há alguns meses, né? Alguém quer falar um pouquinho aí, tipo assim, dar um depoimento sobre a sua experiência com o Cubo Minds esses meses aí para o pessoal nova, aquela coisa assim, alguém quer falar sobre como está sendo o Cubo Minds para você? Eu vejo algumas pessoas que participaram aqui, a Renata e tal. Bom, eu posso falar, se quiser. Eu acompanho o Roberto há 16 anos, né? Não fala coisa de muitos anos, não. Assim, não fala não, né? A preocupação do Roberto é sempre inovar, né? Já em 2003 ele trouxe uma ideia de teatro e gamificação, né, para a primeira turma de gerência de projetos, né, lá no passado muito distante. E essa ideia do Cubo Minds eu acho que foi muito legal, tem acrescentado muito, né, a possibilidade de estar trocando ideia, né, de ver profissionais como o André, como o Gino, né, vários outros como a Deia, né, que também foi minha professora, ver essas pessoas trazendo as suas experiências, poder trocar as experiências, poder colocar um pouquinho do nosso cotidiano, da nossa realidade, né? E ouvir, né, um pouquinho da experiência dessas pessoas trocando com a gente, é bem legal. Né? E eu acho que não só os instrutores, mas tem muita gente no grupo que também tem uma experiência muito boa. Né? Eu sou 25 anos de TI, né? E tem outras pessoas também que agregam muito, que trazem, né, umas discussões legais, umas perguntas boas, e a gente troca experiência, né? Sempre que eu participo das mentorias, eu chego no dia seguinte lá com um monte de ideias, né? Bom, temos isso para fazer. O problema é que eu acabo sobrecarregada, né? Porque eu tenho todas as ideias e quem ir para executar, só eu, né? Mas tem sido muito legal, tem agregado bastante. Parabéns mais uma vez, né? O André, que eu sou super fã, o Gino, né? O Roberto também, super fã, a Eliane, parabéns a todos. Isso não foi combinado, tá? Assim, Renata, quando eu falar assim, deixa, você entra assim, né? Agradeço. Não, eu estou devendo ainda ao Roberto o depoimento. Meu depoimento. Afinal de contas, são 16 anos com ele, né? 16, ela falou de novo, 16 anos. Eu falei para não falar, assim, ela falou. Rapaz! Eu já sou avó. Você acha que eu tenho medo de falar de idade? A primeira picotou um pouco, né? Assim, a gente meio que não viu direito, 6 anos. Agora saiu direitinho. Até 16 anos com todas as letras e sons. Não, depois que você vira avó, você perde completamente o filtro da idade, tá? Eu tinha até cabelo na época, hein? Ela até se entregou dizendo que a avó já viu uma avó dessa? Pô, é brincadeira. Então, só. Tem os números que não estão batendo aí, viu, cara? Nossa, mas aquela nova realidade, a gente vai viver até 130, 150 anos, tataravó, moleza. Pois é. Você vai ter toda a geração assim, Natal vai ser uma coisa assim, alugar um salão para todo mundo. E que fique só registrado que é o seguinte, enquanto essa turma ficar preocupada em mandar o homem para o espaço e viver 160 anos, imprimir órgão no negócio, ninguém resolve o problema da calvície, pelo amor de Deus, é uma coisa tão antiga. Resolvam isso primeiro. Caraca, em pleno século XXI, comer ainda engorda. Não é possível isso, Renato. Eu consigo aceitar um negócio desse. Isso tudo já tema para o próximo Cubo Minds. Isso tudo já foi resolvido. O romano já resolveu o problema de comer e engordar. Tem o vomitório, né? O pessoal comia. Coisa horrível. Não adianta. Tecnologia já antiga. É o dedo na garganta. Tinha isso. Tem que ter uma cápsulazinha que você tome, vá tudo embora, assim, né? Isso aí tá muito tradicional. A gente tem que arrumar uma parada mais ágil. A gente tem que cuidar do corpinho para poder viver 130 anos com idade de vida. Estamos no século XXI, Eliane. 130, mas com corpinho de 120. Então, amanhã temos isso. Na quarta-feira temos... Deixa eu até ver aqui, que é tanta coisa acontecendo. Quarta-feira do Verbo, depois de amanhã, né? Depois da manhã nós temos o PM+, né? Aí vão ter a Sueli Marquet com a Elizabeth Saman, que está lá em Portugal. Né? Meu Deus do céu. Esteve lá no Web Summit também, já pode perguntar para ela na visão dela, e vai falar com a Fábia Carvalho,
também foi da equipe do Jogos de 2016, agente de portfólio da Invepar, né? Enfim, só peso pesado, né? E no último dia estou eu de volta com o Ivo Michalik, né? Que é meu parceiro aqui de Leader Minds, né? De liderança. Rapaz. Uma pessoa muito interessante que eu conheci há pouco tempo e não resisti por convidá-lo, porque é o Marcelo Pena, sabe o CADEG aqui no Rio? Né? Sim. Então, ele é o presidente lá do CADEG, lá da associação, né? Já há alguns anos, e dono de vários restaurantes, é um empresário, mas é psicólogo, é fera em PNL e da formação de desenvolvimento humano, tem o Instituto Humanos também. Que ele Olha que legal. Muito interessante a personalidade dele e ele aceitou participar. Então, é um dia bem especial que encerra, né? Aí, muito bom. No dia seguinte, muito bom. Abre a nossa temporada oficial com a nossa oferta. E a quantidade de gente que está te entregando a idade aqui no chat, falando de quando fez o curso de PMP com você não tem ideia. Eu, se fosse você, encerrava logo, cara. Não, tem assim, agora a Renata foi da primeira turma, mas a Lilian foi da segunda e está aqui com a gente, pô, Lilian, né? Prazer. Daqui a pouco vem umas fotos do PMBOK em capa de pedra aí, viu? Eu tenho, tá? O primeiro PMBOK lá que eu estudei. Meu Deus, Renato, não para de vir coisa desse tipo. A Renata só traz coisa do arco da Vera aqui, Roberto. Encerra esse negócio antes que ela descubra nossa idade aqui também, cara. Livro eu não jogo fora. Tá gravando tudo. Tá gravando tudo. Aqui, quem não conseguiu ver vai a parte edita, né? Não vai dar tempo. Gente, deixa eu dar uma interferida rápida aqui. É uma pena que quarta-feira vai chocar com o nosso curso de metodologias ágeis. Olha só. Gerenciamento de projetos ágeis. Será que não daria? Está gravado e vai ficar a semana toda depois. Gravado, é. Vai estar gravado. Ok, maravilha. Tudo gravado, então tudo que você falar aqui pode ser usado contra você, Lúcio. Cuidado. Tá certo. Ok. Mais uma vez, obrigado, pessoal. Vou ter que realmente desligar. 9h30. Beijo. Limite, né? E quem ficou até aqui agora com a gente, cara, muito obrigado pela audiência. Bacana. E estamos juntos amanhã. Né? Vai ser uma semana bem bacana. Aliás, depois, 3 semanas que a gente está aqui junto, né? Semana passada foi o lançamento do PMP, essa semana é o Cubo Minds, e a semana seguinte vai começar a semana gratuita do Ágil. Então, a gente vai ter mais uma semana de agilidade para falar aí com um monte de gente. Aí. Esse rapaz está um youtuber já, não sai do 3 semanas, assim, de loucura. Tá uma loucura isso aqui. Aí acaba também um ano, né? Chega, né? Então, assim, para todos os gostos. E aí todo mundo tem um... né? Dia 11, né? Estamos aqui no IBH. Caramba, hein? Vou para o Rio só por causa disso. Vou falar até mais um pouco isso no quarto dia de liderança, mas vai ter o lançamento do nosso livro, que está sendo escrito há alguns anos já, vai sair, e aí vamos ter um evento só sobre liderança aqui no Rio de Janeiro. E aí tem a promoção até o final do mês, que é a promoção do Leader Friday. Tudo é Friday agora, né? Nessa semana aí, comprando o livro e entra no evento de graça, R$250, livro mais evento. Então, assim... muito bom, hein? Melhor que isso não vai ter esse ano todo, né? Mas eu falo depois mais sobre isso. Vamos nessa. Boa. Tchau, gente. Obrigado. Beijo. Obrigado pela oportunidade aí. Agradeço. Obrigado, gente. Obrigado demais. Até a próxima.